Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, é uma satisfação estar de volta com vocês para nós gravar e transmitir mais uma lição desse seriado, de lições abençoada que nós estamos estudando nesse maravilhoso trimestre, essas 13 lições, comentado pelo nosso comentarista Pastor José Gonçalves, tá? Uma lição promissora que promete muitos ensinos, muitos subsídios, muito aprendizado. E eu já peço para você que está pela primeira vez assistindo o nosso trabalho, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, que não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar nossos vídeos e, acima de tudo, assinar o nosso canal. Se você assinar, você está ajudando a fortificar o nosso canal e ele vai ser mais assistido, porque aí o YouTube entenda, a plataforma do YouTube entende que o nosso canal está sendo bem assistido e ele começa a indicar para mais pessoas. E assim você estará sendo, juntamente conosco, um missionário da Palavra de Deus. Porque a EBD, a Escola Dominical, é uma escola que, quando ensina, ela também evangeliza. Tá? Então não deixa de ser uma missão. E você será o nosso cooperador, assinando o nosso canal, compartilhando, curtindo e comentando, ok? Então dá a sua assinatura, fortifique o nosso canal, por gentileza. Já te peço também para ficar conosco até o final desse vídeo, porque a lição é promissora, ela promete muito ensino, tá? E você também no finalzinho vai ser abençoado com a oração poderosa da parte de Deus através da nossa pessoa. Ok? Então fica conosco, meus queridos, vamos à nossa lição. Hoje é a lição de número 10, tá? Estamos aí nesse seriado de 3 lições, já na lição de número 10, que vai ser ministrado na sua igreja, tá? Dia 7 de setembro de 2025. E para você que ainda não é evangélico e está assistindo pela primeira vez, te faço um apelo, te faço um convite para a cidade onde você mora, se é a zona rural, se é a zona urbana, por gentileza, com certeza tem uma igreja assembleia perto da sua casa. Não deixe. Se você não estiver fazendo nada no domingo, ou mesmo se você puder programar, certo, domingo de manhã, a partir das 7h30, você está na Assembleia de Deus, assistindo a nossa Escola Bíblica Dominical, que é uma bênção, você vai gostar e sempre se vai voltar para assistir. Então, vá numa igreja perto da sua casa, aí, perto do seu sítio, na zona rural, perto da sua casa e na sua cidade. E com certeza Deus vai fazer uma grande obra na sua vida e você vai conhecer mais sobre o Senhor Jesus Cristo, ok? Então fica aí o nosso convite, o nosso apelo. O tema da nossa lição é a expansão da igreja, Como a igreja expandiu, e nós vamos ver nessa lição. Textual está em Atos 8, versículo 4 e versículo 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Veja bem, eles estavam em Jerusalém, Jesus havia dito para eles ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido do poder de Deus, mas que eles seriam testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Porém, eles não entenderam bem essa parte. Jesus foi subir assunto aos céus, veio, enviou o Espírito Santo, eles ficaram tão alegres e ficaram reunidos em Jerusalém, a igreja ali, compartilhando, ninguém tinha em falta, estavam todos alegres, imaginando que Jesus voltaria dentro de poucos dias, ou dentro de pouco tempo, E eles ajuntaram ali, e era uma bênção, mas Deus permitiu uma perseguição, tá? Parecia no momento que era ruim, mas era para a expansão da igreja na terra. Quando essa perseguição vem através da liderança ali dos judeus, ok? Os sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, também da parte dos imperadores de Roma, e vieram essa perseguição, eles saíram para os valados, para a cidade, até outros países, pregando a palavra de Deus. O inimigo pensou que talvez eles iam intimidar, mas não. Aí eles ficaram mais fortes e a igreja cresceu através dessa perseguição. Foi debaixo de perseguição que a igreja expandiu e se tornou poderosa no nome de Cristo. Prosseguindo aqui, e descendo Filipe à cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo, A mensagem era cristocêntrica, tá? Não era antropocêntrica ou centrada no homem, mas era em Cristo.
e também não era teocêntrica, né? Mas era cristocêntrica. Nós temos 3 tipos, né? de se colocar no centro a pessoa do alvo, né? Nós temos teocentro, que é Deus, teocentrismo, temos antropocentrismo, que é centrado no homem, e temos cristocentrismo, que é centrado em Cristo. Então a mensagem era cristocêntrica, ok? Filipe pregava, né, a Cristo genuinamente. Então, abrindo um parênteses aqui, quando você for pregar nas praças, né, você fazer um culto ao ar livre, não fica atacando, certo? Igreja A, igreja B, credo de alguém, né, santo de alguém, não. Você tem que pregar uma mensagem cristocêntrica. E aí as pessoas vão se converter porque você está pondo no centro da sua mensagem o Senhor Jesus Cristo. Os nossos pioneiros missionários, eles pregavam, né, que Jesus batizava, que Jesus salvava e levava para o céu. Essa era a mensagem de Gunaving e Daniel Berg Gunaving, tá? Essa mensagem simples, e a igreja cresceu. Eles não ficavam disputando, né? Também afrontando outras igrejas, mas eles pregavam a mensagem cristocêntrica, e foi aonde a igreja, a Assembleia de Deus, se tornou uma grande igreja, expandiu para todos os cantos, para todos os rincões, e hoje nós temos igreja em todas as áreas rurais e urbanas, né? Isso é maravilhoso. Verdade e prática, a igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das suas paredes. Então, não devemos ficar em 4 paredes, só louvando, pregando para nós mesmos, né? E trabalhando ali, não. Nós temos que sair das 4 paredes, como eles fizeram, e pregar a palavra, porque senão Deus, vê nós muito acomodados, Ele vai permitir uma perseguição para ver se nós, né, desenvolvemos e ganhamos almas para o reino de Deus, ok? Então, isso é muito importante, entender como a igreja, né, ela se expandiu, a igreja modelo em Jerusalém. Leitura bíblica e classe está em Atos, capítulo 8, verso 1 a 8, e capítulo 12, Atos, capítulo 8, verso 1 a 8, e temos também o verso 12 ao 15, tá? Não vou fazer a leitura para nós ganharmos tempo, né? Ela é uma leitura muito extensa e nós queremos que essa lição fique bem favorável para você ficar até o fim, não muito delongada, ok? Então vamos à nossa introdução. Nesta lição vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa da grande perseguição. Até então os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho, tá? Então estavam concentrados, como eu disse ali, né, na esperança que Jesus podia voltar a qualquer momento. Eles não tinham falta de nada, porque os que tinham vendiam e ajudavam os que não tinham, que era mais pobre, e estava aquela comunhão no partir do pão, né, na doutrina dos apóstolos, nas orações, certo? Mas aí Deus mudou o cenário, porque não era aquilo que Deus queria. Deus queria que eles fossem testemunhar do nome de Cristo até os confins da terra. E aí houve essa perseguição e eles foram e a igreja cresceu. Primeiro ponto, a igreja diante da perseguição. Tá? Então nós vemos que diante da perseguição a igreja teve que, né, dar um jeito no corpo. Primeiro subponto, embora perseguida, não fragmentada, tá? Veja bem, embora ela perseguida, mas não fragmentada, ela não ficou dividida, ela foi perseguida, mas continuou unida em Cristo Jesus, tá? Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista, por conta da perseguição que foi movida contra o Estevão, o evangelista, que é Lucas, enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, Atos 8 e 1. Tá? Então, os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. Tá? Então, nós vemos que o primeiro mártir foi Estevão. Tá? E aí, o comentarista Lucas, né, o escritor de Atos Apóstolos, ele diz que
a perseguição foi movida contra Estevão. Então, eles apedrejaram Estevão por causa da pregação da palavra de Deus. Estevão foi morto e eles imaginavam que ia intimidar a igreja, que a igreja, né, ia parar, ia ficar com medo. Mas pelo contrário, a igreja fez, né, o velório de Estevão, chorou, mas não ficou desanimada, não ficou parada. Pelo contrário, é como um pai, né, que o filho vai na guerra e é morto. Ele não fica medroso, eu vou agora guerrear pelo nome do meu filho. Assim foi a igreja. Estevão morreu, o sentimento, porque eles amavam Estevão, eles choraram, fizeram, né, o cortejo fúnebre, mas aí que eles criaram coragem. A partir da morte de Estevão, eles não temeram, nós vamos morrer, mas vamos fazer como Estevão, vamos pregar a palavra de Deus. E eles seguiram em frente, tá? Foram sem medo, porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja em luto, no segundo subponto, a narrativa de Lucas destaca que os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, Atos 8 e 2. A palavra que é o fetos, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles, tá? Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. Tá? O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersos. Veja bem, a igreja amava Estevão, ela era unida. Todos os seus missionários, todos os seus membros, certo? Mataram Estevão, eles fizeram, né, ali o seu cortejo fúnebre, lamentaram, choraram, ok? Antes também de fugirem ou serem dispersos. E porque a perseguição aumentou. Quando mataram Estevão, aí eles começaram a perseguir mais ainda, certo? E o povo fizeram, né? A igreja fez o cortejo fúnebre, mas a partir daí, por causa da perseguição, eles fugiram. E para onde eles iam nessa fuga, eles iam pregando. Eles não intimidaram com a morte de Estevão. Pelo contrário, eles criaram mais coragem, foram mais investidos no poder de Deus e não se intimidaram. E nessa fuga, eles foram pregando. Era aí um grupo de 10, de 20, né, que iam saindo por causa da perseguição, e as cidades que eles iam indo, eles pregavam. Os países que eles chegavam, né, eles pregavam a palavra. E a igreja foi aumentando, né, porque saía um grupo para cá, outro para lá, por causa da perseguição, para não serem mortos, né, mas eles saíam pregando. E o lugar que eles chegavam, a igreja era plantada e Deus acrescentava a cada dia os que se haviam de salvar, certo? Olha só a estratégia divina, né? O inimigo imaginava que com essa perseguição ele ia parar a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. O que nós temos que fazer é se revestir de poder e ser animados, ser ousados em pregar a palavra, e o resto Deus faz. Então, ele converte e acrescenta, e a igreja cresce, né, genuinamente no poder de Deus. Terceiro subponto, mas não desesperado. O fato é que a igreja pranteou Estevão e chorou por ele, e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza, né? Eles não ficarem choramingando no canto. Agora nós estamos derrotados, né? Estamos agora totalmente desanimados, né? Eles não ficaram desesperados, tá? Eles não ficaram choramingando, não ficaram lamentando, pelo contrário, fizeram tudo que tinha que fazer, cuidou ali do enterro de Estevão, lamentaram, choraram, mas eles não desanimou, eles não ficaram desesperados, porque quem confia em Deus não desespera, mesmo diante de grandes adversidades, né? Se eles não tivessem o poder do Espírito Santo, com essa morte trágica, com esse mártir, Estevão foi apedrejado,
certo? Todos ali viram. Era para eles, né, se eles não tivessem o poder de Deus, estava tudo escondido, certo? Como eles fizeram quando Jesus, antes de revestir do poder do Espírito Santo, que eles estavam trancafiados em suas casas, tá? E que Jesus aparece para eles, certo? Depois da sua ressurreição, que estavam com medo, porque Jesus não havia ressuscitado ainda, mas aqui foi diferente. Quando matam Estevão, como ele estava revestido de poder, eles não ficaram desesperados, pelo contrário, eles ficaram mais ousados, mais animados e saíram pregando a poderosa palavra de Deus sem temer a morte, né? Sem temer a sua vida, mas dando a sua vida por amor a Cristo. Então é muito importante. O resumo desse primeiro ponto: mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firme, atuante na fé. Nem a dispersão, né, deixaram eles desunidos. Eles continuaram unidos em nome de Cristo. E a mensagem era cristocêntrica. Era Cristo e não havia outra mensagem a não ser a ressurreição de Cristo e a volta de Cristo para arrebatar o seu povo. No segundo subponto da nossa missão, no segundo tópico da nossa missão, a igreja que evangeliza, certo? Primeiro subponto, evangelização centrada na palavra de Deus. Em Atos 8:4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e esses versículos mostram que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sob o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. E se queremos evangelizar com isso, também precisamos viver pelo poder do Espírito Santo e estar centrado na Bíblia. Então, primeiro, né, o poder do Espírito Santo centrado na palavra de Deus. É com ela que nós vamos vencer a espada, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eles estavam centrados na palavra, eles estavam cheios do poder de Deus. E nós vemos aí que nós temos o primeiro, né, enviado, que foi para a cidade de Samaria, ok? Pregando a palavra. Filipe pregou com ousadia, e quando ele pregava, houve um grande alvoroço, as pessoas viam milagres e sinais acontecendo, e eles se convertiam. Aí ele pregou, aquela igreja ali naquela cidade já ficou, né, uma igreja ali, e as pessoas reuniam para adorar a Deus, e de repente um anjo, né, com a participação do Espírito Santo, se apresenta também o anjo de Deus a Filipe e diz: vai à cidade de Gaza, um lugar que está deserto, uma estrada, e ali tem alguém para você pregar. Você vai ver um carro, acompanha ele. E Filipe saiu acompanhando aquele carro, correndo naquela cidade. Se deu, né, como se fosse um arrebatamento. Quando ele se viu, ele estava naquela estrada, né, deserta, naquele lugar de Gaza, e ele saiu acompanhando aquele carro que estava o mordomo-mor da rainha de Candá, certo? Aí ele correu e perguntou para aquele mordomo o que ele estava lendo. Ele disse: olha, eu estou lendo sobre Isaías 53, entendes o que lê? Ele disse: não. E ele começou a expor a palavra de Deus. Aquele homem se converteu, foi batizado e foi um grande missionário no Egito, tá? Que era mordomo-mor da rainha de Candá. Então ele foi para lá, certo? Estevão foi arrebatado novamente e já deu-se em outra cidade, tá? Já o mordomo-mor já não viu mais Estevão, que estava ali após o seu batismo, tá? Foi algo extremamente poderoso. Então, o poder de Deus estava em toda a igreja fazia um trabalho maravilhoso, e a igreja expandia cada dia mais. No segundo subponto do segundo tópico,
evangelização centrada em Cristo. Tá? Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso. Ao chegar em Samaria, como eu já disse, né, a Samaria, eles pregavam a Cristo. Atos 8 e 5. Como já vimos, um ministério bem sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Filipe não pregava ideias de moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro da sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia, e a mensagem da cruz, que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação, tá? Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar a nossa ação no poder do Espírito Santo e na força da palavra. Então, Filipe, ele não pregava, né, sobre Moisés, né, pôr um homem no centro, ok? Sobre Abraão, mas a mensagem dele era centrada, o centro da mensagem dele era Cristo, e por isso ela era poderosa, e por isso ela tinha efeito de salvação, batismo com o Espírito Santo, né, e fervor espiritual. As pessoas ficavam de queixo caído de ver o poder da palavra. Às vezes nós vemos pregador com muita teologia, né, com muito conhecimento teológico, né, com muito conhecimento, mas não tem unção, não tem a graça. E aí a palavra, né, é menosprezada, e às vezes centrada no conhecimento, tá, teológico. E é lógico que nós temos que ter o conhecimento teológico, mas tem que ter a unção, a graça, né? E pregar a genuína palavra. Às vezes distorcemos, né, a palavra, colocando o homem no centro, citando muitos grandes escritores, grandes avivalistas, e Jesus fica em segundo plano. Não podemos fazer isso. A palavra tem que ser simples, porém Jesus no centro. Ela tem que ser cristocêntrica, e por isso foi um impacto muito grande na cidade de Samaria, porque Filipe não pregava, e os crentes não pregavam outra coisa a não ser o nome do Senhor Jesus, ok? Sinopse 2. A igreja cheia do Espírito Santo é centrada em Cristo. Anunciou a igreja cheia do Espírito Santo e centrada em Cristo, anunciou a palavra com poder. Então o centro, né, é Cristo, o centro da Bíblia, o centro da palavra, o objetivo é Cristo, ok? Último e terceiro tópico da nossa lição: a igreja que dá suporte à evangelização, tá? O suporte da igreja, veremos agora. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Atos 8 e 14. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora dos seus muros. Quando a igreja começou a sair fora dos seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. E por isso nós temos esse modelo. Nós enviamos missionários, né, transculturais, ou mesmo, né, dentro do nosso país, e há o recolhimento de ofertas, né, para essa missão. Há um departamento onde vai ministrar e administrar esse dinheiro que entra para os missionários que estão no campo, para que eles não tenham falta, para que eles tenham suporte para continuar a obra de Deus. Temos missionários nos Estados Unidos, no Japão, temos na África, né? Temos aqui nos nossos estados todos, e essa oferta que é dada pelo apoio da igreja e a liderança, que são os pastores, é administrado e mandado, né, essa espátula para os missionários ter, né, garantia de sustento. E a palavra de Deus é pregada. É o que fazer.
quem dava o suporte era a igreja de Jerusalém através dos apóstolos. Quando Filipe prega em Samaria e ali fica a igreja plantada, os apóstolos, eles enviam, vai Pedro e João para dar assistência ali, e ali a igreja formada, colocada, né, obreiros para continuar a obra de Deus. Então não basta só pregar, mas tem que ter assistência, né, e fundar ali a base da igreja para que aquela cidade, aquele povo seja evangelizado, né, e eles sejam convertidos ao cristianismo. E a cidade que era violenta, né, a partir do momento que chegou o evangelho, a cidade, né, de um modo geral, a violência foi diminuindo, porque os crentes começavam a pregar o evangelho centrado em Cristo com amor. Então as pessoas que eram, né, violentas, as pessoas que talvez roubavam, que assassinavam, foi se convertendo e foi diminuindo a violência e a cidade se tornou uma bênção. E é assim que acontece, irmão. Você chega onde um lugar, né, é terrível, né, que o inimigo trabalha ali, né, ceifando vidas. Quando chega a igreja de Cristo ali, as coisas melhoram, né? Tudo se torna melhor, porque Cristo é a razão do nosso viver e Ele aplaca, né? Ele desfaz as obras de Satanás. Diz a palavra em Atos capítulo 10, 38, que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder do Espírito Santo, o qual andou pregando o Evangelho a todas as criaturas, né? Aos pobres, a todos os homens, e também libertando os cativos e dando liberdade, né, aos cativos de Satanás, libertando, aliás, os cativos de Satanás, né, pregando por toda parte a palavra de Deus. Então, Jesus nos enviou a fazer esse evangelismo que Ele primeiro começou a fazer. Então, aonde chega a palavra, certamente o inimigo tem que bater em retirada. E as pessoas vão se convertendo. Pessoas que eram, né, más, que às vezes foram presos várias vezes, agora deixa da maldade, deixa do crime, deixa do roubo e está na igreja servindo. E muitos são pastores, muitos são obreiros na casa de Deus, porque a palavra tem poder. Avançando para o segundo subponto, a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Atos 8 e 15. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho discipulado da igreja. Então, você evangelizou, ganhou almas. Nós temos que agora ensinar, discipular essas pessoas. Você precisa, porque não é só ganhar almas. Eu prego e aí eu conto com poupança que ganhei, se converteu 1000 almas, se converteu 10.000 almas, se converteu 100 almas, né? Ou seja, 10 almas, 5 almas, qual a quantidade que for. E eu saio dizendo, olha, eu preguei e tal. Mas se você não discipular essas almas, né? Não organizar, nós que administramos a palavra, não organizar uma equipe e nós mesmos discipular essas almas, não vai adiantar de nada. Vai entrar num ouvido e sair no outro. É preciso que ela desça para o coração, e para descer para o coração, precisa de tomar tempo com essas pessoas. Nós precisamos de pegar a Bíblia e ensinar a poderosa palavra de Deus como se deve. Porque quando você aceita Jesus, você aceita Jesus com um pacote completo. Você tem que aprender a orar, aprender a santificar, que é um processo, né? A dizimar, a dar oferta, ok? A fazer a obra social, da assistência social às pessoas. Tem que ser um pacote completo, né? Da assistência nesses novos discípulos, vai se aprendendo para que a igreja genuína, ela tem que atender as viúvas e os órfãos. Então, é o discipulado. Vai ensinar por que eles têm que ser batizados nas águas, por que eles têm que participar, comungar a Santa Ceia, certo? Por que eles têm que receber o batismo com o Espírito Santo. Tá? Por que eles têm que consagrar, orar, vigiar e orar? Então, é um discipulado. O comportamento, certo, deles tem que ser mudado, mental, sentimental, e as atitudes, né? As vestimentas tem que ser de cristão, em tudo, não? Porque a roupa também fala. Você só conhece o médico porque ele veste de branco. Você sabe que ele é médico, é lógico.
Um médico, ele tem um jaleco branco. Lógico que muitas pessoas, em outros, mas nós conhecemos o soldado porque ele tem farda. E o crente é porque a sua vestimenta é com pudor, tanto do homem como da mulher. Isso tudo é doutrina bíblica. O apóstolo Paulo diz que as mulheres santas devem se vestir com pudor. E os homens também têm que ser honestos, esposo de uma mulher só, tá? Temente, cheio do poder de Deus, cheio de sabedoria. São os requisitos que nós temos que discipular as pessoas para eles aprenderem e se tornar pessoas genuínas dentro da igreja. Isso aí é responsabilidade nossa. Foi o que os apóstolos fizeram. Filipe ganhou alma em Samaria, mas foram os apóstolos e ensinaram, discipularam. E Filipe continuou sendo levado pelo Espírito Santo e ganhando alma. E aonde ele ia passando, então a igreja ia nascendo e os apóstolos em Jerusalém dando apoio, enviando missionário, enviando pastores para discipular e para ensinar aquela igreja. Avançando para o último e terceiro subponto. Sem o recebimento do Espírito Santo, o discípulo está incompleto. Ou o discipulado está incompleto. Sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Olha aí. Quanto nós temos que ensinar a palavra, certo? Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim os discipulados desses novos crentes. Atos 8, 14 e 15. Para os apóstolos, os discípulos estavam incompletos, ou seja, o discipulado estava incompleto, sem o recebimento do Espírito Santo. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutar da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Então nós vemos que Filipe ele batizou aquele mordomo, aquele servo lá da rainha lá do Egito, ok? Ele batizou nas águas, mas não ficou completo. Aí Pedro foi até aquela cidade e ali os demais que aceitaram a Jesus e fez o discipulado completo, ensinando a eles a experiência de ser batizado com o Espírito Santo. Porque quando você aprende isso e recebe o batismo, busca o batismo com o Espírito Santo, porque você tem que querer, você tem que buscar o batismo como fizer lá no cenáculo, você vai ficar cheio e você vai ter disposição para continuar pregando a palavra com ousadia. Então o discipulado tem que ser completo em todas as áreas. E aí, para você receber o batismo com o Espírito Santo, você tem que entrar na consagração, na oração, certo? Na comunhão. E aí, nessa busca completa de santidade, o Espírito Santo vem e você é batizado e é cheio do revestimento do poder de Deus para continuar a obra de Deus. A sinopse, o resumo desse terceiro tópico. A igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Tá? Então, a evidência do batismo com o Espírito Santo completa o discipulado. Ok? Conclusão. Nessa lição vimos como o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro. A palavra de Deus e a cruz de Cristo. Tá? Esse era o foco. Sem Cristo e sem a Bíblia, não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Ser cheio do Espírito Santo e pregar a palavra com sinceridade. E aí a obra vai, então, expandir cada vez mais e o reino de Deus vai crescer na terra para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final de mais uma lição abençoada. Acredito que você adquiriu muito subsídio, uma lição didática e que o Espírito Santo possa falar mais alto no seu coração. Vamos à nossa oração. Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento ímpar, por estar na tua presença, servindo de canal para pregar a tua palavra, ensinar, Senhor, a escola bíblica dominical. Ó Pai Santo, adentra nesse lar, ó Pai, nesse pai de família, Senhor, se houver enfermidade, seja curada, nessa mãe, nesse filho, ó Pai, repreende todo o mal, Pai. Área financeira, ó Pai, se for desemprego, Senhor, tenha misericórdia,
Ajuda essa família, Pai, a conseguir, a manter, Senhor Deus, o seu sustento. Pai Santo, também se alguém desviado, Pai, que possa através desse ensino voltar para a Tua casa e ser, Senhor Deus, uma pessoa fiel à Tua palavra. Assim nós oramos, Pai, assim nós decretamos a bênção sobre esse lar, sobre essa família, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja com todos nós, que diremos amém. Até a próxima, galera, até a próxima gravação. Deus abençoe a todos.